Tem história de interior que parece invenção, até você ouvir de alguém que viveu aquilo. Essa aqui foi meu avô quem contou, e envolve uma fazenda antiga, uma noite de tempestade, um cemitério no meio do pasto, e um peão que jurou com todas as letras que o diabo agarrou ele no escuro. Na fazenda onde meu avô morava, tinha um cemitério antigo. Isso pode parecer estranho para quem mora em cidade, mas no interior, isso é mais comum do que muita gente imagina. Eram túmulos antigos, de antigos donos de terras e famílias da região, enterrados ali mesmo, dentro da propriedade. E esses cemitérios quase sempre ficavam longe da sede da fazenda, perdidos no meio do pasto. A distância parecia só um pedaço de mato no meio do nada. Mas quem conhecia o lugar sabia muito bem o que era aquilo. Quando entravam com trator e maquinário pesado para reformar o pasto, abrir terreno ou limpar a área, ninguém mexia naquele pedaço. Os tratoristas desviavam, não passavam por cima, não arrancavam árvore, não tocavam em nada. O resto do pasto mudava, mas aquele lugar continuava sempre do mesmo jeito, parado, intocado. E claro, como todo lugar assim, não faltavam histórias sobre ele. Numa dessas noites de fazenda, meu avô estava conversando com um peão, e segundo ele, não era qualquer chuvinha não. Era chuva forte mesmo, daquelas que castigam o telhado, encharcam a terra, fazem o vento bater nas janelas, e de vez em quando, ainda vinha um trovão cortando o céu. Os dois estavam ali, abrigados, conversando, e em algum momento, o assunto caiu justamente no cemitério, nas histórias que o povo contava, nas coisas estranhas que diziam acontecer por lá. E esse peão, daqueles bem teimosos, começou a debochar. Ele ouviu tudo, deu risada, e falou que aquilo era tudo invenção, tudo conversa fiada, até que soltou a frase que ninguém devia falar numa noite dessas. Isso aí é tudo balela. Vou lá agora. E antes que alguém pudesse impedir, ele foi mesmo. Montou no cavalo, vestiu uma capa de chuva e saiu sozinho, no meio da tempestade, em direção ao cemitério. Meu avô, claro, não foi atrás. Ficou onde estava, porque uma coisa é contar vantagem no seco, outra é atravessar um pasto no escuro, debaixo de chuva, indo direto para um lugar que ninguém gostava de visitar, nem de dia. E então, o peão sumiu na escuridão. Passou um tempo, e então mais tempo, até que, cerca de 1 hora depois, o peão voltou. Mas não voltou como saiu. Segundo meu avô, o homem voltou branco, assustado de verdade. O cavalo veio cansado, quase estourado de tanto correr. Os dois ensopados. E tinha um detalhe: o peão estava sem a capa de chuva. Ele desceu do cavalo ofegante, transtornado, tentando falar no meio da falta de ar. E foi aí que ele soltou a frase que meu avô nunca mais esqueceu. Ainda tremendo, ele falou mais ou menos assim: Senhor, tu não vai acreditar não. Aquele lugar tem o mal mesmo. Nunca mais eu piso lá. Meu avô ficou olhando sem entender nada. E o peão continuou. Cheguei lá e já senti a situação estranha. Mas como eu já tinha ido até lá, não ia voltar para trás. Entrei. Fui até o túmulo da Cicrana. E na volta, o diabo me agarrou. Segundo ele, alguma coisa agarrou ele de verdade. Segurou firme. Ele tentou correr, mas o chão estava puro barro, lama escorregadia, e ele só patinava. Não conseguia sair. Aí, no desespero, ele arrancou a capa de chuva do corpo, largou para trás e saiu fugindo no escuro. E terminou quase pedindo perdão. Deus me perdoa. Meu avô disse que ficou em choque também, porque do jeito que o homem chegou, não parecia alguém inventando história. Parecia alguém que realmente tinha visto o inferno no meio do pasto. Só que no outro dia, com a chuva já passada, resolveram voltar lá para conferir. E foi aí
que descobriram a verdade. O tal diabo que agarrou o peão era uma árvore seca e velha. Um dos galhos estava meio caído, e com o vento forte da tempestade, a capa de chuva acabou prendendo bem na região da nuca, ou seja, no escuro, debaixo de chuva, no meio da lama, dentro de um cemitério. O peão achou que o próprio capeta tinha agarrado ele e saiu em disparada, largando a capa para trás. E o melhor de tudo é que meu avô contava essa história morrendo de rir, porque se ele ainda estivesse vivo hoje, com certeza ainda estaria tirando sarro desse peão até agora. Mas vou te falar a verdade, eu também daria risada, depois. Porque na hora, sozinho, numa tempestade, no meio de um cemitério abandonado, eu também não sei se teria coragem de olhar para trás. E você? Teria? Se você gosta de histórias de interior, assombrações, causos reais e terror que parece mentira, se inscreve no canal. Porque aqui, às vezes, o que parece sobrenatural só precisa da chuva certa e da escuridão certa para virar pesadelo.